Fala campeão, seja bem-vindo a mais um emocionante episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos explorar a quarta liga de futebol mais antiga do Brasil, e todas as histórias fascinantes que cercaram seus campeões e curiosidades até o ano de 1915. Estamos prestes a mergulhar no Campeonato Paraense, o pioneiro na região norte do nosso país. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. Agora, prepare-se para embarcar em uma viagem no tempo até a próxima liga que surgiu, localizada no norte do Brasil, mais especificamente no estado do Pará. O início da prática do futebol nas terras paraenses remonta ao final do século XIX, um período de transformação e crescimento da cidade de Belém, impulsionado pela riqueza proveniente do ciclo da borracha na Amazônia. Nesse cenário, era comum que os filhos das famílias mais abastadas viajassem para a Europa em busca de educação e cultura. Essas viagens permitiram o contato com elementos da cultura europeia, incluindo o futebol. Foi nessa época também que o comércio em Belém estava sob a influência de várias empresas estrangeiras, principalmente britânicas. Foi esse grupo, em particular, que desempenhou um papel fundamental na introdução do futebol em Belém, promovendo partidas e contribuindo diretamente para o surgimento das ligas esportivas. Entre as várias equipes que surgiram, destacou-se o Sport Clube do Pará, o primeiro clube dedicado ao futebol no estado, fundado em 25 de setembro de 1896. Em 1906, o Pará Football Association League tentou organizar o primeiro campeonato envolvendo equipes com nomes ingleses. O primeiro jogo aconteceu em 16 de dezembro daquele ano. Apesar de alguns jogos terem sido realizados em 1907, o campeonato não teve sucesso e foi interrompido antes de ser concluído, devido a conflitos internos entre seus organizadores, evidenciando a intensa rivalidade entre os participantes. No entanto, apesar desse revés, essa tentativa inicial lançou as bases para a criação do primeiro campeonato paraense em 1908. Dessa forma, o Pará se tornou o quarto estado brasileiro a instituir oficialmente seu próprio campeonato, seguindo os exemplos de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Em 19 de agosto de 1908, a primeira Liga Paraense de Futebol foi fundada, e ela organizou o primeiro campeonato, que começou em 7 de setembro de 1908 e terminou em 21 de março de 1909. As equipes participantes incluíam a Sociedade Atlética União Esportiva, o Esporte Clube do Pará, o Pará Clube, o Belém Clube, o Belém Futebol Clube e o Sporting Futebol Clube, totalizando 6 equipes. O formato da competição envolvia todas as equipes jogando entre si em um único turno, com as duas melhores disputando a final, que acabou sendo entre o Sport Clube e a União Esportiva, com vitória da União Esportiva, se tornando o primeiro campeão paraense. Após esse campeonato, a maioria das equipes, exceto a União Esportiva, desapareceu, o que impediu a realização do campeonato em 1909. A competição só retornou no ano seguinte. No campeonato de 1910, os jornais da época não forneceram detalhes sobre os jogos e seus resultados, mas sabemos que 5 equipes participaram, incluindo a estreia de 3 novos times, o Panther Futebol Clube, o Royal Futebol Clube e o Guarani Futebol Clube, juntamente com o Sport Clube do Pará e a atual campeã Sociedade Atlética União Esportiva. Conforme informações disponíveis, a Sociedade Atlética União Esportiva conquistou o bicampeonato paraense. Este campeonato também marcou o fim do Sport Clube do Pará, o primeiro clube dedicado ao futebol no estado. Os campeonatos de 1911 e 1912 não foram realizados, mas a partir de 1913, graças à fundação da nova Liga Paraense de Futebol em 25 de maio de 1913, o Campeonato Paraense passou a ser disputado continuamente, reorganizando o futebol no estado. A história do Clube do Remo começa no início do século XX, época em que o remo era um dos principais esportes praticados no Brasil. No Pará, as competições eram realizadas às margens da Baía do Guajará com a presença de excelentes públicos. Em uma dessas disputas, no ano de 1905, alguns atletas vinculados ao Sport Clube do Pará decidiram se desligar do clube devido a alguns desentendimentos com outros companheiros de equipe. Esses atletas logo tiveram a ideia de criar um clube pelo qual pudessem desenvolver as suas atividades, e juntos, fundaram o Grupo do Remo, em 5 de fevereiro de 1905. Em 1913,
é a vez do Grupo do Remo implantar o futebol no seu quadro esportivo, contando com os concursos de atletas vindos de outros clubes, dentre eles o próprio União Esportiva, até então bicampeão paraense, e o Esporte Clube do Pará, vice-campeão em 1908. Dessa forma, o Grupo do Remo montava o seu time com os melhores jogadores que havia na época, se tornando o dono da maior torcida da Amazônia, um monumento esportivo do Pará e patrimônio do esporte nacional. O terceiro campeonato teve seu início em 29 de junho e chegou ao fim em 23 de novembro de 1913. Este torneio marcou a estreia de 4 equipes: o Clube do Remo, o Internacional Futebol Clube, o Norte Clube, o Belém Esporte Futebol Clube. Com a inclusão dessas equipes, o torneio contou com a participação de um total de 7 times. O formato da competição envolveu todos os times jogando uns contra os outros em um único turno, e o campeão foi a equipe que acumulou a maior quantidade de pontos. O Clube do Remo, com uma campanha impecável e sem derrotas ao longo do torneio, conquistou o título de campeão pela primeira vez. No dia 7 de dezembro de 1913, o Estado do Pará, jornal de grande prestígio que existia em Belém, noticiou que iriam fundar nesta capital o Paysandu Clube, que iniciará logo suas sessões de remo e futebol. A 2 de fevereiro de 1914, uma segunda-feira, o mesmo jornal na terceira página, publica um convite para tal assembleia. Compareceram 42 interessados, a maioria do Norte Clube, e uns poucos de outras agremiações, como por exemplo, o Internacional Clube ou Internacional Esporte Clube, a Recreativa e etc. Hugo Manuel de Abreu Leão, que era do Norte Clube mas liderava o movimento para a fundação do novo clube, foi escolhido por unanimidade, para dirigir os trabalhos, expôs o motivo da reunião, propondo logo que o novo nome do clube fosse denominado Paysandu Futebol Clube. O nome Paysandu foi inspirado no episódio histórico A Tomada de Paysandu, no Uruguai. Nessas Hugo Leão proferiu a célebre frase: "Vou fundar um clube para vencer o Grupo do Remo", nascendo assim uma das maiores equipes do norte do Brasil com mais de 1.800.000 torcedores. O quarto campeonato teve início em junho de 1914 e encerrou-se em dezembro do mesmo ano. Este torneio marcou a estreia de mais 4 equipes: Paysandu Esporte Clube, Brasil Esporte Futebol Clube, Ipiranga, que era o antigo Belém Clube, Aliança Futebol Clube. O formato da competição seguiu o padrão de todos jogarem entre si em um único turno, e o título foi conquistado pela equipe que acumulou o maior número de pontos. O Clube do Remo, após uma vitória sobre seu novo rival, o Paysandu, por 3-1, consagrou-se bicampeão paraense. O quinto campeonato teve seu início em maio de 1915 e encerrou-se em dezembro do mesmo ano. Neste ano, o torneio contou com a participação de 6 equipes. O formato da disputa envolveu todas as equipes jogando umas contra as outras em um único turno e retorno, e o título foi conquistado pela equipe que acumulou mais pontos. Mais uma vez, o Clube do Remo repetiu o feito do ano anterior ao derrotar o Paysandu, desta vez por 5-1, e se consagrou tricampeão paraense. Agradecemos por nos acompanharem, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os campeonatos estaduais e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!